A liberdade e a independência podem custar caro, às vezes muito mais do que você pode pagar. Aí você se pega fazendo e refazendo as contas. Aluguel, condomínio, conta de luz, água, gás, internet, alimentação. E no final, sem nenhuma cervejinha no final de semana, já não sobra nada para ser feliz. Não tá fácil morar sozinho. Mas muita gente decide compartilhar essas contas para não ter que adiar o sonho de sair da casa dos pais ou por qualquer outro motivo. Tem quem vá morar com amigos ou mesmo se torne amigo depois de começar a morar junto. E aí, o preço da liberdade e da independência pode ser bem mais leve e até divertido. Dividindo a moradia é o assunto do nosso programa de hoje. E para conversar com a gente, estão no estúdio a fisioterapeuta Solange Leal, a gestora ambiental Gabriela Lourenço e a psicóloga Tatiana Ramos. Mas antes da gente começar essa conversa, vamos fazer uma visita à casa do Maicon, da Luana e do Maurício. Luana, 28 anos, advogada. Michael, 24, biotecnologista. Maurício, também 24 anos, professor de cavaquinho. O que acontece quando 3 jovens decidem morar juntos? Oi! Olá, boa noite, tudo Boa bom? noite. Prazer. Você é o? Michael, Eduardo. prazer. Prazer. Esse é o Maurício. Fica à vontade. Obrigado, você. Tudo bem, Juliana? Juliana, você mora aqui também? Não moro. Sou a inquilina. É, minha namorada. Ah, você mora. Nossa agregada. Maqueda. Prazer. Quem dorme aqui? Eu e Maurício. Nós dois. E às vezes o Tom também e o Manga, os nossos gatos. Mas vocês são parentes? Não, nós somos amigos. Na verdade, isso espanta um pouco, assim, pra pais, né? Inclusive, nossos pais, assim, ó, Sim. falam assim, mas vai dormir com uma garota, assim, mas ela é sua namorada? Não, é minha amiga. Assim. Não, eu que sou a namorada. A namorada dela. Não tem nada a ver. Cada um dorme na sua cama e tem maior respeito, assim, um pelo outro, sabe? Sim. É a sociedade que é machista, né? Mas tem umas regras, né? Sim. Sim, algumas regras, mas eu acho que é bem leve, né? Porque eu acho que tipo, eu gosto de ler muito, ela também lê muito, assim. Mas eu também não vou ficar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã lendo, então eu também procuro respeitar ela. Acho que a nossa maior regra de convivência daqui da casa é o bom senso. Até mesmo porque eu solteira, às vezes tem que trazer uns gatinhos em casa, né? Então... Às vezes, assim, preciso levar alguém, aí ele vai lá pra casa. O armário, como é que é a divisão aí? O armário nesse momento está uma zona. Mas essa parte é minha. Aham. Isso. E a outra não? A outra parte é do Maurício. Eu acabo tendo um espaço maior, porque eu tenho mais roupa do que ele. Quer dizer, mas no final das contas, até as roupas a gente divide. Exatamente. Porque Maurício usa as minhas roupas de vez em quando. Legal. Esse espaço aqui é só teu? Ele, na verdade, eu só deixo meu computador aqui, é o meu computador, mas aí a galera usa aqui também, às vezes a gente usa muito esse monitor pra assistir filme, então todo mundo pode, eu deixo a senha com eles colocam aqui. Me mostra teu quarto. Sim, vem, vamos lá. O quarto é esse pequenininho aqui. É uma dependência, né? É uma dependência, um quartinho de empregada, né, que a galera chama. E tem um banheiro ali só pra você? Tem um banheirinho, mas não tem chuveiro, então eu uso o banheiro de lá. Mas na verdade, eles também usam às vezes aqui quando precisa, quando o banheiro lá tem alguém usando, então a gente compartilha até esse espaço. Você é o único gay entre eles. Em relação a isso, não tem nenhuma diferença, nenhuma mesma diferença em relação a qualquer outro tipo de relacionamento, sei lá, hétero, enfim. Eu, às vezes, trago alguns boyzinhos pra cá e, assim, as preocupações que eu tenho é sempre em relação a se eles vão gostar dele, se não vão, assim, não tem nenhuma preocupação ou alguma neura em relação à sexualidade, assim, realmente, eu nem sei como seria agir numa situação como essa. Eu acho que se tivesse também, vocês nem morariam juntos, né? Exatamente. Com certeza. Falou tudo, tocou na real. Exatamente. Como é que fica a questão financeira? Como é que é a divisão que vocês fazem? A divisão é igual. O que acontece às vezes é porque eu fico mais em casa. E aí, às vezes, pra comida, alguma coisa, eu sempre tô comprando mais porque eu tô aqui, então eu compro mais, eu como mais. Mas comem as coisas um dos outros? Sim! Mas isso causa algum problema? Não. Não, nunca causou. Até porque quando a gente sabe que é alguma coisa muito específica,
A gente sempre pergunta, manda uma mensagem no grupo que a gente tem. Aí, fulano, tem um negocinho aqui. De quem é? Ah, é meu. Posso comer um, depois eu boto no lugar? Pode, não tem problema. E se chega uma época que um não possa pagar, o que acontece? A gente se ajuda também. A gente se ajuda. Ajudaria, né? Com certeza. Sim. Assim, porque o que a gente sempre tenta pregar e o que a gente resolve aqui é conversando. Então, se tá com algum problema de financeiro, pô, esse mês tá meio assim, vai ficar pesado, posso pagar depois? Ou sei lá, depois a gente dá um jeito, a gente se comunica, assim. E como é que fica a divisão de tarefas na casa? A gente... Ah, então, a gente divide... A gente começou agora uma nova política. A gente escolheu um dia da semana para cada um ficar com um cômodo da casa, sala, banheiro e cozinha. Então, um dia da semana uma pessoa vai lá e limpa, né, faz uma geral naquele cômodo. Louça, geralmente, quem sujou a sua louça, lava a sua louça, ou quem cozinhou, assim, depois os outros vão lá e arrumam a cozinha, faz a louça. Mas já tiveram problema com isso? Já. A última pessoa que usou isso aqui deixou tudo cagado. Isso foi Sabe, eu, eu tô chata com meus discos. Pode ouvir, mas... Tem muito tempo que eu não fui eu, não. Acho que foi alguém que... Algum amigo nosso, alguém que veio aí. Vocês moram juntos há um ano, né? Praticamente. Isso, um ano. Mas vocês recebem muitos amigos? Sim. Fazem muitas festas? Festa agora a gente deu uma diminuída, mas... A gente fazia. Vendida a Na cara. época que era tenso aqui de festa, era acho que todo final de semana, Vizinho sexta, ligando sábado. Abaixa aí o valor. Porque a gente sai junto também. Sim. Daqui, a gente não é só convivência aqui em casa. Mas não são só flores, né? Tem Não. problemas também. Não. Quais problemas? A gente já teve problema mas com questão assim de organização da casa. E teve problema uma vez com a louça. Eu acho que na verdade basicamente é esse. As nossas flores têm poucos espinhos. Pra mim, eles são família, assim, eles fazem parte da minha família. Meu peito até parece, sabe o quê? Água de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Estamos de volta conversando sobre como é dividir a casa com pessoas que até então não se conheciam ou se já eram amigas antes. No bloco anterior, a gente visitou a Luana, o Maicon e o Maurício. E agora, as nossas convidadas compartilham a experiência delas com a gente. Comigo nessa conversa, a psicóloga Tatiana Ramos, a fisioterapeuta Solange Leal e a gestora ambiental Gabriela Lourenço. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente já teve um aquece ali no primeiro bloco do que é uma convivência, mas cada convivência é totalmente diferente, né, Solange? Com certeza. Você, no caso, é anfitriã do Airbnb, Isso. que também trouxe uma inovação nesse sentido. O Brasil era muito mais conservador, era menos comum isso, né? É. Em que momento você decidiu abrir as portas da sua casa para pessoas entrarem, saírem, e como é que ficou essa convivência? Olha, eu nem percebi, foi uma coisa assim, um filho pediu para eu hospedar uns amigos, eu hospedei, achei interessante, aí me veio, né, a ideia e eu fui pesquisar plataformas que me dessem um suporte, uma segurança, dei uma repaginada na casa e isso ia complementar o meu lado financeiro e eu não estava podendo trabalhar, não tinha tempo, eu falei, vai juntar o útil ao agradável, porque eu gosto de receber as pessoas. Então eu pesquisei, vi, era o melhor, botei minhas regras e fui. Regras, né? Vamos falar delas daqui a pouco, né? Porque toda convivência precisa de regras. Com certeza. Gabriela, você vive no co-living, é assim que se fala? Co-living. No que isso se diferencia de uma convivência ou de um compartilhamento, como a gente está conhecendo no geral? Eu considero que a principal diferença seja justamente não ter regras assim pré-determinadas, né? A não ser uma reunião semanal, a ideia é que a gente crie nossas regras a partir das pessoas que convivem com a gente. Então, a priori, nada é separado na casa, tipo, a ideia é que nem sequer os quartos, tipo, a gente não crie uma propriedade perante os quartos, né? Que
eles É uma sejam, sociedade, quase que uma sociedade anarquista dentro de um espaço de moradia. É Sim, isso? Quantas pessoas moram lá atualmente? Hoje moram 3 pessoas. A ideia é que nós recebamos mais pessoas assim com o tempo. Nós também tivemos experiências com o Airbnb, porque um dos moradores, que é o Pedro, ele viaja muito, então sempre quando ele está fora, às vezes a gente tenta receber mais pessoas para aumentar o caixa da casa, assim, então... A questão financeira é sempre uma questão, né? A gente vai tocar nisso também. Tatiana, te pergunto assim como psicóloga primeiramente, mas também se você quiser trazer suas experiências aí de convivência, porque a convivência é o grande desafio humano nessa passagem por esse terreno, eu acho, né? Exato. Independente de serem pessoas conhecidas ou desconhecidas, existem os conflitos e a boa convivência precisa dessas regras aí, né? O que você acha que é importante levar em consideração na hora de se decidir compartilhar uma vida com pessoas que não necessariamente são da sua família? Eu costumo dizer que você tem uma motivação, né? Seja ela financeira, seja ela por uma questão mesmo de independência, né? Uma questão emocional, quero sair da casa dos meus pais. Tendo essa motivação, você vai em busca, né, desse grupo, que pode ser um conhecido ou não um conhecido. E, segundo a própria psicologia social, né, os grupos eles precisam de regras, de normas pré-concebidas. Né? Como no caso dela aqui, ela colocou que não existem regras pré-concebidas, que elas surgem após as reuniões, né, do grupo. E aí, conforme a necessidade, vão colocando os limites. Porque nós, seres humanos, precisamos de regras, de normas, de limites, até para a gente se auto-organizar, né, ter equilíbrio, isso contribui para a nossa saúde mental. Então, assim, partindo desse princípio que você tem regras, tem normas, isso facilita a convivência. E aquilo que não é respeitado, porque cada um tem a sua individualidade, a sua característica, tem pessoas que têm mais facilidade com disciplina, com regras, com normas, outras já têm um perfil que já tem essa dificuldade. Então, acho que também é um desafio muito interessante para você trabalhar a si mesmo, né? Desde que você se proponha a viver em comunidade, você vai trabalhar o seu eu também, os seus limites, né? Os seus desafios, você vai ser confrontado, porque você vai trabalhar desapego, né? Um carinho pelo outro que você vai desenvolver. Isso aí você vai construindo, na verdade. Exatamente, né? É uma construção. Eu acho que é um crescimento muito positivo. Agora, é interessante que as experiências aqui da Solange e da Gabriela, elas, na verdade, se misturam de certa forma, né? Porque a Gabriela tem ali algo que é tipo uma república, eu posso dizer isso, Gabriela? Ou nada a ver com uma república? Porque são 3 pessoas, ainda é um número limitado, né? Sim. Mas também tem o Airbnb, que traz esse visitante itinerante, né? O que você acha que diferencia aí esse visitante eventual da convivência de vocês? Como é que vocês estabelecem essas regras para quem está entrando e saindo? Os moradores itinerantes, eles acabam absorvendo menos atribuições dentro da casa. Eles são mais afastados dessa relação comum. As pessoas que estão, nós 3, né, que normalmente estamos na casa diariamente, nós é que cuidamos... Que estruturam essa convivência, né? Exatamente, que estrutura a convivência. Até mesmo, tipo, tarefas diárias são absorvidas só pelos 3. Os outros, eles acabam só convivendo, sei lá, às vezes um jantar, algo que nós fazemos em conjunto, eles também participam. Mas eles não vão, por exemplo, cuidar da composteira ou da reciclagem, entendeu? Depois eu quero saber disso aí, né? Porque isso também é legal da coletividade ali, né? Sim. Agora, Solange, você estabelece regras, você coloca uma listinha de regras lá. O que para você é essencial como regra para um bom hóspede? Bom, a educação, né? Para mim ela é muito, eu levo muito em conta. Até o bom humor. Uma pessoa, você receber na sua casa uma pessoa mal-humorada, só que você não vai adivinhar, né? Então, entra aquela história eu consigo selecionar, eu tenho esse acesso, né? Boto minhas regras, se a pessoa não vai aceitar as regras, ela também não vai nem pedir para ficar. Então, eu sou muito clara. Eu digo que pode ficar à vontade para sair e entrar, manter a casa limpa, o que pode, não pode usar a cozinha. Esse item, principalmente, fique muito à vontade para manter a casa limpa. Né? Com certeza. Porque essa, como a gente viu ali, é uma das questões que, por melhor que seja a convivência, sempre pega, né? Pega entre pessoas da mesma família, né? Essa é uma regra de convivência que vai ter todas. Se você né? morar com uma pessoa que bagunça a casa, fica meio difícil, né? Vai de cada um.
O que você acha que traz de diferente, efetivamente, essa convivência, Tatiana? Porque família, exatamente, né? Conflito existe entre familiares, né? Que se conhecem a vida toda, conhecem manias, necessidades uns dos outros. Quando se é uma pessoa que chega e sai logo em seguida, ou um amigo que compartilha um espaço, o que você percebe como sendo efetivamente muito diferente? Eu vejo muito pela questão moral e afetiva, né? Porque quando a gente mora com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente tem muito a questão do sentimento, um laço afetivo. Isso é positivo por um lado e é negativo às vezes por outro. Por exemplo, às vezes por ser nossa mãe ou nosso pai, a gente não respeita certas regras, a gente acha que o carinho, o amor vai passar a mão na cabeça. Intimidade, Isso, né? essa intimidade, essa proximidade, esse afeto mesmo, ele é positivo por um lado, porque te protege, mas ao mesmo tempo, se você não respeitar os limites, você acaba abusando, né? E aí você não faz as regras da casa. E eu acho interessante que, né, a diferença é justamente essa. Quando você está num espaço que você escolhe estar, que você quer uma independência, você já se predispõe a respeitar mais as regras. Então, como por exemplo, acabei de comer, larguei o prato lá. Às vezes a mãe vai lá e lava. Não, nessa convivência, você é responsável pelo seu prato, pela sua louça, pela sua higiene, e você vai ter que fazer, porque senão você vai criar atritos maiores. Então, gente, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Agora, eu queria trazer no próximo bloco uma questão que eu acho que é fundamental, até entre marido e mulher, muitas vezes, né? A questão das finanças, como é que se faz essa divisão, a questão de ter comida na geladeira, de se come, se não come, que foram questões que eles colocaram ali e que são sempre ali um ralo difícil de lidar muitas vezes, né? Então, a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente volta para continuar essa conversa sobre como é compartilhar a moradia. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre dividir a moradia. Comigo no estúdio, a psicóloga Tatiana Ramos, a fisioterapeuta Solange Leal e Gabriela Lourenço, gestora ambiental. Gente, como eu estava no final do bloco colocando, né, a questão financeira, no caso do Airbnb fica mais claro, né, Solange, Fica assim, bem mais. você chega lá, você paga um aluguel de um dia, você disse... mais restrito, ela não vai interferir no meu orçamento. No preço que eu dou, já está incluído as minhas... Você já disse se tem alimentação ou não, o que pode, o que não pode. E no caso de uma convivência com 2 outros amigos e ainda somando-se os itinerantes ali, como é que vocês dividem essas atribuições financeiras, Gabriela? Tipo, por exemplo, um gosta muito de tomar um banho longo, com gás, ou então com energia elétrica, o outro já toma um banho rapidinho. Como é que funciona? Então, essas questões do dia a dia mesmo, elas não entram dentro do, dos valores, assim, determinados, né? Mas, tipo, quando a gente pensa nessa entrada da pessoa, a gente tem que fazer um cálculo, mais ou menos, do custo da casa. As contas de água, luz, telefone não, né? Só internet água, luz, hoje, internet, né? Não tem mais telefone. E condomínio da vila e coisas do gênero. E também um custo da casa para caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, se a gente quer colocar aquecimento solar, a gente tem esse projeto, né, de colocar aquecimento solar na casa. Tem esse viés, né, Gabriela, Sim. que é uma questão ligada à sustentabilidade e tal. Isso deve facilitar bastante vocês terem essa mesma visão de mundo, né? Exatamente. Então aí nós já temos tipo esse programa, né, dentro da casa. A ideia é que cada vez mais a gente contribua mais para o meio ambiente e viva a nossa vida de uma forma mais sustentável dentro desse espaço. E aí para isso a gente precisa de uma caixa, porque realmente tipo nós não temos condições assim de bancar algo assim do nada, né? Então aí aos poucos nós vamos acumulando essa caixa. E aí que vem essas contribuições do Airbnb e também de outros amigos, principalmente amigos do Pedro, que vêm e se hospedam em casa e acabam contribuindo para casa. Agora, é muito interessante notar assim, que eles ali, eles têm uma diferença de perfil, né? Até por uma questão que é colocada até pelo repórter, né? Você é o único gay aqui. Mas essas diferenças, elas realmente não fazem, não só essa, né? Assim, o perfil realmente de estar sempre com uma namorada em casa, tudo isso é tratado entre eles de uma forma
Mas eles não negam que existem os conflitos. Já existiu alguma questão, assim, ao longo desses anos aí, que você já viveu, assim, que te deixou preocupada? Ou um pouco... Na grande verdade, o que acontece? Quando você... Fica mais fácil quando você bota essas regras, né? Porque os meus inquilinos, eles são passageiros, são muito rápidos. Então, não dá muito tempo para essa intimidade, para você perceber muito. Então, as regras básicas são essas. Eles, geralmente, o perfil dos meus hóspedes são aquelas pessoas que vão para fazer um curso. Então, não dá tempo do convívio, porque... até cultural. Eu tive uma experiência até muito engraçada, que eu me preocupando muito com eles, e eu tinha acabado de pintar uma escada, e um hóspede chegou e falou assim, é para tirar o sapato, se você puder tirar, porque não é uma cultura nossa de chegar em casa, brasileiro, e tirar o sapato. Aí eu fiquei toda feliz, passei para os outros hóspedes quando chegavam, gostei da ideia, e falei assim, olha, você se incomoda de tirar o sapato? Não estava na minha lista de regras. Educadamente, eu fui chamada a atenção, porque era o certo eu botar lá nas regras. Então, você acaba tendo que seguir. O escrito não sai caro, o combinado não sai caro. Não, aí o rapaz ficou tão impressionado que foi elogiar. Mas eu mesmo saí da minha regra, porque ela não estava explícita lá. Então, é bom importante combinar, né? Bem Agora, você percebe, são novos tempos, né, Tatiana? Por exemplo, eles citam que eles têm um grupinho no WhatsApp e que eles falam ali, se está na dúvida se pode comer ou não uma coisa que está na geladeira. O Airbnb também é um fruto desse momento, né, cibernético aí, em que você tem aplicativos e sites que facilitam até conhecer o perfil de quem você está procurando, assim. Você percebe essa mudança, no caso, você trabalha com a psicologia, você percebe essa mudança nessa convivência social, ou seja, percebe isso como uma coisa crescente? A busca dessa convivência para a redução dos custos de uma moradia, por exemplo? Como ela colocou ali, os grupos, né, no WhatsApp, na verdade, eles refletem o ultra necessário numa convivência, que é o diálogo. Então, facilita de você, como ela colocou ali no vídeo, olha, tem uma comida aqui diferente de quem é, então a comunicação é imediata, né? E a pessoa já se apresenta ali e concede. E achei interessante que ela diz assim, você pode até comer, mas você tem que repor. Então, é educação, você tem que respeitar o que é do outro, né? É que nem no ambiente de trabalho também, né? Não dá para chegar lá e comer uma coisa que não é sua e ficar por isso mesmo. Alguém vai ficar chateado, né? Exatamente. Então, o diálogo ele é fundamental. E essa inovação tecnológica e tudo, ela só facilitou a comunicação, porém, acho que também é saudável, né? Você ter o olho no olho, né? Você ter a conversa ali, como acontece com o grupo dela, uma vez por semana se reúnem, né? Porque muitas coisas, é interessante que você escrever é diferente do tom de voz, de você captar a emoção do outro, né? Então, apesar de toda inovação, o básico necessário ainda é o diálogo e, de preferência, o olho no olho. Isso é uma dica ótima. A gente já está chegando para o final do programa. Eu queria justamente trazer de vocês assim, sugestões de como escolher e como conviver com essa pessoa que entra na sua vida dessa forma, né? Que vem para facilitar, para reduzir custos ou para juntar um recurso para fazer um investimento. O que você diria, Solange, para uma pessoa que está pensando aí em compartilhar espaço? Primeiro que ela tem que perceber se ela realmente está aberta para isso, porque a educação, a de um é diferente da outra. Então, se você estiver disposto a encarar essas coisas, eu acho que vale a pena, porque é uma experiência nova, mas você tem que ser transparente, né, nessa troca. Então, eu acho que vale a pena, desde que você tenha esse jogo de cintura, esse respeito, vai de acordo com o seu objetivo, eu acho bom. Acho ótimo. Vale a pena, né? Um caminho aí para o futuro. Uma dicasinha rapidinha para a gente finalizar o programa? Certo. Eu considero que, assim como já foi mencionado, que o diálogo é a base de tudo, assim. Porque, às vezes, você fica nutrindo, acho que eu tenho muito disso, né? De nutrir muito, às vezes, algum momento, alguma situação, e se eu não questionar, se eu não perguntar, eu nunca vou saber de fato se aquela situação realmente aconteceu ou não, assim. Então, tipo, acho que Acho que é muito como a Tatiana trouxe, né? Como qualquer relação, né? Dentro de casa não pode ser diferente. Com a família, com a sociedade, a comunicação, ela é sempre fundamental. A gente, infelizmente, já tem que finalizar o programa, mas eu acho que
como é uma convivência cada vez mais comum, né? Esse tipo de convivência, acho que fica essa deixa aí, algumas sugestões e compartilhamento. Eu quero agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui por trazerem essas experiências para quem está em casa, vivendo ou querendo viver dessa maneira. Muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Quer compartilhar a sua experiência com a gente? Manda uma mensagem pela página no Facebook do canal ou do Programa em Família. E esse programa já está disponível no site do Canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!